Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos para mais um dia, nosso plano de estudo diário. Vamos iniciar fazendo a nossa acolhida, a nossa oração. E para iniciar a leitura da nossa acolhida, eu gostaria da participação da Milena, do 5º ano A. Vamos fazer a leitura juntos, Milena? Então vamos lá. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois Deus eterno os ajudará quando estiverem em dificuldade. Na solidão não há paz. Se nós ficarmos sozinhos, não tem paz, não é mesmo? Para sermos felizes e termos paz, precisamos estar com o outro. Enquanto o outro tem fome, não temos paz. Enquanto o outro tem frio, não temos paz. Enquanto o outro chora, não temos paz. Enquanto o outro estiver na rua, sem casa, sem proteção, não há paz em nosso coração. Já imaginou, vocês já imaginaram o tanto que é sofrido aquelas pessoas que moram na rua, que não têm o que comer? Já parou para pensar nisso? Então hoje é dia de nós agradecermos a Deus por ter tudo isso, por ter uma família do nosso lado, por ter o que comer, por ter o que vestir, que possamos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, né, de proteção, que Ele nos proteja todos os dias. Amém? Faça sua oração e vamos para o nosso plano de estudo diário. Antes de começar com a nossa aula, eu gostaria de saber de vocês. O que é que vocês acharam do nosso quadro? Longe, porém conectados. Legal, não é? Se você quiser participar com a professora Michele junto com a sua turma, vai ser muito legal. Envia para a professora Michele no WhatsApp. Professora, eu quero participar, tá bom? Ok? Então agora nós vamos para a nossa correção de matemática. Então vamos fazer a nossa correção das atividades. Então qual que é a correção que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a correção de matemática do dia 18. Vamos utilizar o caderno para a gente realizar esse cálculo, usando a estratégia que a professora ensinou na aula de ontem. Então, vamos para a correção do desafio da semana. Eu tenho 450 menos 220. Eu tenho centena, dezena e unidade. Vou separar as minhas centenas. Então, 400 menos 200, 200. Separar as minhas dezenas. 50 menos 20, 30. Então, qual que é o resultado, professora Michele? 230. Fizeram a correção? Todo mundo fez a correção. Emanuele Lara, do 5º ano B, fez a correção, acertou tudinho. Ok, né, Emanuele? Vamos para a nossa correção agora da aula de ciências. Então, hoje, terça-feira, dia 19, vamos fazer a nossa correção de ciências da semana passada, do dia 12. Do 5. O que tá falando aqui pra gente fazer? Fazer a leitura da página 22 e resolver os exercícios da página 23. Para facilitar para vocês, eu vou pegar o meu caderno, tá bom? Então, vamos fazer a correção da página 23. É uma questão apenas, questão 15, que diz assim: explique com suas próprias palavras como ocorreu a origem do sistema solar e dos planetas que o constituem. Então, o que eu escrevi aqui? O sistema solar teve sua origem a partir de fragmentos de poeira oriundos do Sol, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Essa é a resposta da letra A. E a resposta da letra B, professora? A pergunta é: de que é constituído o Sol? E os planetas? O Sol é constituído de gases, já os planetas são constituídos de gases e partículas sólidas. Professora, é para eu fazer no caderno a correção? Não, é para você deixar no livro mesmo. Eu coloquei o meu caderno aqui para simular o quadro da sala de aula, tá bom? Fizeram a correção, meninos? E aí, todo mundo acertou? Milena, Emanuele Lara, Carlos Eduardo, do 5º ano A, que entrega as atividades todos os dias para a professora. Parabéns a todos que estão empenhados e têm o compromisso de fazer as atividades, tá bom? 5º ano A e 5º ano B. Vamos lá, Carlos? Agora vamos para a nossa aula de ciências.
Na nossa aula de ciências de hoje, do que nós vamos falar? Nós vamos falar da gravidade, conteúdo que a gente viu nas outras aulas, e vamos falar de queda livre. Professora, mas o que esses termos são diferentes para mim? Eu nunca tinha ouvido falar nas aulas de ciências, de gravidade, de corpo em queda livre. Então eu preciso fazer a leitura e interpretar aquilo que eu estou lendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ver nos nossos textos de ciências massa, mas a massa ela vai representar para nós o peso do objeto. Então eu tenho dois objetos, eu vou citar o livro e a folha. Então, eu vou até fazer um experimento na aula de hoje com vocês e vocês também vão poder fazer esse experimento em casa, tá bom? Então, eles interferem no tempo de queda? Por exemplo, eu vou soltar a folha e o livro junto. Será que quem que vai cair primeiro? Será que eles interferem no tempo de queda? Quem vai ser o último a cair? Então, para a gente poder estar compreendendo um pouco mais a ciência do movimento dos corpos, o que é o movimento dos corpos? O movimento do carro, o movimento do avião, quando eu deixo um objeto cair no chão, não é verdade? A lapiseira e a borracha, se eu deixar ela cair no chão, o que acontece? Qual que é a força que ela cai no chão? A força é da gravidade, não é? Que a gente estudou, que a gravidade nos puxa para o centro da Terra. Mas o peso ele interfere? Será que interfere na queda? Se eu soltar os dois ao mesmo tempo numa superfície? E a resistência do ar, será que interfere? Se não tivesse resistência do ar, o que seria? Então aqui nós vamos observar que a professora vai usar, e vocês a partir do 5º ano vão ver que G ele vai significar o quê? Vai significar gravidade. Então toda vez que você vê esse termo aqui, esse valor G, ele vai representar a gravidade, que é a força gravitacional, que representa o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é só um termo. Não se preocupe com esse termo agora, que vocês não vão utilizar no 5º ano, tá bom? É só para a gente poder ir se introduzindo como que funciona a queda dos corpos, o que significa força gravitacional, a resistência do ar, como que interfere, certo? Então a gente faz a leitura do tema aqui, que é o que a professora acabou de dizer. A resistência do ar interfere no tempo, sim, da queda dos corpos. Então eu vou utilizar o quê? Uma folha e um livro, ambos em queda livre. Vamos ver, e aí o que a professora quer que você analisa? Analisa a resistência do ar, que para o nosso exercício de hoje você vai precisar compreender isso, tá bom? Então vamos ver o experimento com a professora Michele. Então hoje, meninos, nós vamos fazer um experimento, tá bom? E esse experimento você também pode fazer em casa. A professora vai utilizar uma folha e o livro. O que trata esse experimento, professora Michele? Esse experimento vai tratar da gravidade e da força de resistência do ar, a força de atrito, meninos. Como que isso funciona? Então a professora vai pegar a folha e o livro e vai soltar os dois ao mesmo tempo. Vamos ver? Observaram o experimento? Então, o que acontece no primeiro caso? No primeiro caso, a professora soltou ao mesmo tempo a folha e o livro. O que aconteceu? O livro caiu rapidamente. Por quê? Porque a resistência do ar demorou a atuar sobre o livro e atuou mais firmemente sobre a folha. E no segundo experimento, professor, o que aconteceu? Por que os dois caíram juntos ao mesmo tempo? Porque a professora colocou a folha em cima do livro e a resistência do ar atuou devagar no livro. Então os dois caiu sobre a mesa na mesma velocidade. Aí você me pergunta o seguinte: professora, e se não tivesse a força de atrito? E se não tivesse a resistência do ar? O que aconteceria conosco? Porque a gravidade ia puxar a gente para o centro da Terra, certo? Se eu solto dois objetos e não tenho resistência do ar, os objetos caem numa mesma velocidade. Então eles vão cair no chão no mesmo instante. Ok? E aí, pessoal? Gostou?
do que a professora fez, você também pode fazer na sua casa. Faça na sua casa. Pegue uma folha de papel, amassa ela, né, e faz a experiência com a folha de papel amassada. A professora usou uma folha e um livro. Você pode usar a folha, um livro ou um caderno, tá bom? Faça esse experimento em casa. A gente pode concluir que o tempo de queda dos corpos, o livro e a folha, independe da sua massa. Quando a professora fala independe da sua massa, a professora está falando independe do seu peso, né? Certo? E a força de atrito com o ar também faz com que o objeto caia primeiro que o outro, né? Então, um objeto, a força de atrito faz com que o livro caia primeiro que a folha, certo? Então, a gravidade é equivalente para os dois objetos. Porém, o que interfere, professora? A resistência do ar. O que interfere? Resistência do ar, tá bom? E aí a gente vai estudando isso, mas ao longo da semana que vem também vou falar de novo sobre isso para a gente poder compreender melhor. Não se preocupe se você ainda tá assim, meio que sem entender, é normal, tá? Então vamos para nossa atividade de ciências, o que nós vamos fazer? Ó, em um ambiente sem o ar, existe atrito? Não existe atrito. Assim sendo, qualquer objeto que caia simultaneamente no chão. Então, o que acontece? Num ambiente que não tem ar, ele não tem atrito. Não tem. Então, se a gente soltar dois objetos, então eles vão cair simultaneamente, vão cair iguais no chão, tá bom? Então, mediante o que a professora falou, mediante o que a professora fez o experimento, você também pode fazer em casa. E agora a gente vai responder a questão de ciências, que é a seguinte. Olha aqui o menino pensando. Será o que acontece se cair um elefante e uma pena de uma mesma altura, num ambiente sem ar? Olha, será que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos responder? E aí? Vamos lá, Ana Clara, para nossa aula de português. Então tá ligadinho na nossa aula o quinto ano A e o quinto ano B. A Milena, a Emanuele, o Carlos Eduardo e a Ana Clara Vieira, do quinto ano B. Hoje na nossa aula de português nós vamos falar sobre biografia. Então na semana passada a gente fez uma pequena introdução, eu pedi para vocês pesquisarem o que era autorretrato, o que é biografia. E a biografia, o que ela é? Ela é uma característica de linguagem. Professora, que característica de linguagem é essa? Ela é um gênero textual. Vamos conhecer melhor como que funciona? Então, o que é a biografia? É um gênero textual que tem como objetivo narrar eventos marcantes da vida de uma pessoa, sejam de uma grande personalidade, seja de uma pessoa comum. Aqui embaixo, o que a professora Michele fez no nosso plano de leitura hoje? Então, fiquem atentos aí. A professora colocou algumas personalidades. César Cielo, Toquinho, Pablo Picasso, certo? Monteiro Lobato. Coloquei aqui essas características dessas pessoas. Vocês vão fazer o quê? Vai ler a biografia de cada um deles, certo? Leu a biografia deles? Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar o nosso livro de português. Para responder as questões do nosso livro de português, a gente vai precisar conhecer essas personalidades aqui. Quem foi César Cielo, quem foi Pablo Picasso, Toquinho e Monteiro Lobato, tá? Então, para eu resolver a questão do livro da página 36, eu vou precisar fazer essa leitura, tá bom? Então, as datas de correção estão aqui. Amanhã a gente faz a correção de português, de ciências na semana que vem, tá bom? Então, vamos agora para o nosso quadro. Longe, porém conectados. Será quem que vai vir agora, hein? E olha só, se você tiver interesse de participar dessa brincadeira, manda no WhatsApp para a professora, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, fica com Deus, Milena, Emanuele, Carlos Eduardo, tá bom? Ana Clara e o quinto ano A e o quinto ano B todinho. Vamos ver quem tá no nosso quadro hoje? Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Estou com muita saudade. Milena? Sim, eu tô fazendo todas as minhas tarefas.
colega do quinto ano?